Vamos então para a palavra hoje, 2 de outubro. E o mês de outubro, no dia 31 mais especificamente, comemora-se o dia da Reforma Protestante que aconteceu no ano de 1517. Ou seja, esse ano nós completamos 505 anos da Reforma Protestante. E isso é muito significativo porque nós temos origem nessa reforma. Nós somos filhos desta reforma. E é uma história de muitas lutas, muitos embates, mas também de muita vitória. Eu não vou poder entrar muito nos méritos da história, mas nesse mês de outubro nós vamos pregar a respeito de 5 expressões que foram cunhadas. Na verdade, isso foi cunhado muitos anos depois da Reforma, quase 300 anos depois, ou um pouco mais. Em 1965, um teólogo chamado Johann Baptist Metz, ele cunhou esses 5 ideais, esses 5 fundamentos, essas 5 expressões importantes que resumem tudo que foi a Reforma Protestante. E essas expressões, todas elas começam com esta palavra sola. Por isso que a gente chama de 5 solas. É uma expressão meio esquisita, né? Para a gente. Mas são as 5 solas da Reforma Protestante. Esta palavra no latim significa somente, né? Somente. Então essas expressões são, em primeiro lugar, somente as Escrituras. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo e somente a Deus a glória. Então essas 5 expressões, elas resumem exatamente este momento aonde a igreja, ela voltou às raízes da sua história e voltou principalmente às Escrituras, ao sacrifício de Cristo, a cruz, a fé em Jesus Cristo unicamente como um meio de salvação. Então, é um momento importante que a gente precisa relembrar, porque nós somos filhos desta história. A igreja que foi estabelecida por Jesus lá em Atos, né, com o derramado Espírito Santo, no decorrer dos anos e séculos, ela foi andando por alguns caminhos meio tortuosos, e se fez necessário um posicionamento diante da verdade, né? E o nome que é mais conhecido, não o único certamente, mas o mais conhecido, como talvez aquele que, digamos assim, estabeleceu este evento importante na história, mas não foi o único, muitos antecederam a ele, já com esta ideia de uma reforma, é Martinho Lutero. Né? Tem aqui o Gabi, que é um estudante do Colégio Martinus, né? Eu também estudei no Colégio Martinus, e se chama Martinus por causa de Martinho Lutero, né? Porque é um colégio que está ligado à igreja luterana. Então, ele não é a única pessoa, muitas pessoas se levantaram naquele tempo, né? Eu estou acabando de ler um livro que eu tentei ler aí nessa semana que passou, Lendo as Escrituras com os Reformadores, e tem muitas informações muito interessantes de toda essa história. Mas a gente quer fazer isso algo muito prático. Então, como nós estamos nesse mês que nós comemoramos 550 anos da Reforma Protestante, cada domingo nós vamos falar de uma dessas solas, desses somente. E hoje nós vamos falar do somente a Escritura, né? Somente a Palavra de Deus, somente a Bíblia. E eu dei como tema para essa mensagem, examinem as Escrituras. Quero te convidar ou abrir a sua Bíblia, se você tem essa Bíblia em papel aqui, né? Que já está meio em desuso. Ou então o teu aplicativo, ou então você lê aqui com a gente na tela. João, capítulo 5, verso 39. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Aliás, vamos ler juntos esse texto? Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas
que dão testemunho a meu favor. O ensaio estava ótimo, agora vamos ler com força. Vamos lá? Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Bem, eu vou colocar em contexto esta passagem aqui, né? Jesus estava conversando com os líderes judeus aqui, né? Com escribas e fariseus, com gente que eram exímios estudiosos das Escrituras. Agora, algumas aulinhas, já que eu sou professor, né? Algumas dicas importantes. O que era a Escritura que Jesus mencionava aqui? Era esta Bíblia que nós temos? Não, né? Eram as Escrituras do Antigo Testamento. Era a lei, os profetas e os escritos, né? Que estavam sendo passados de geração em geração. Então, é a isso que Jesus se refere. Ele está se referindo aos escritos da antiga aliança, do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava se formando agora, a partir da história de Jesus. Mas o Evangelho de João, como foi o último evangelho a ser escrito, né, já bem avançado, já quase no final do primeiro século, João já tem ali o entendimento de escrituras sagradas que estão se formando agora no meio da igreja, né? Através das cartas de Paulo, através dos evangelhos e de outros escritos que compõem aí o cânon do Novo Testamento, né? Mas aqui Jesus fala para esses líderes e estes estudiosos, e ele diz: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque vocês pensam que, estudando as Escrituras, vocês vão receber a vida eterna. E ele fala, e de fato, porque essas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, aquela parte da Bíblia que às vezes a gente não gosta tanto, elas testificam de mim. Elas falam a meu respeito. Ou seja, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que se falou no passado, desde as origens do Gênesis até os profetas, e até chegar neste momento onde acontece o advento e Jesus se manifesta como Filho de Deus. Mas o Evangelho de João, como a gente já estudou, né, o ano passado, ele tem uma característica interessante, porque João não é que nem os outros evangelistas que citam um monte de milagres e curas. Se você ler Mateus, tem capítulos que é uma cura atrás da outra, né, um milagre atrás do outro. João não. João ele fez um serviço muito meticuloso e muito cuidadoso, e isso se chama no estudo da Bíblia de instrumentalidade. Ele decidiu escolher 7 milagres de Jesus. Pensa, muitos milagres, como ele vai dizer no livro, foram feitos por Jesus, mas ele pessoalmente escolheu 7 milagres, ok? E aqui é um deles, capítulo 5 de João, é um milagre. Então, o que acontecia na estrutura deste evangelho? Ele contava um milagre, e depois de contar o milagre, Jesus vinha com discursos que estavam relacionados àquele milagre. Por isso que é importante a gente entender o contexto deste capítulo aqui. Então, vamos lá. Cura de um paralítico. Jesus estava nesse verso 39 que lemos, falando aos líderes religiosos. E por que Jesus se dirige a eles? Porque lá atrás, quando as pessoas viram que aquele paralítico foi curado, todo mundo lembra dessa história, ele estava naquele tanque de Betesda, quando as águas se moviam, o primeiro que se atirava lá dentro era curado, mas aquele coitado não tinha ninguém para jogar ele na água, e ele estava ali mofando por muito tempo, né? E não conseguia a sua cura, até que Jesus passou por lá e disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Ele fez isso e ele foi curado, sem precisar se atirar naquele tanque. E daí os líderes religiosos começam a inquirir aquele paralítico por uma razão muito importante. Que dia que era da semana? Sábado. Jesus curando no sábado, que sacrilégio. Jesus quebrando a lei. E daí eles começam a ir atrás daquele paralítico e questionar quem que foi a pessoa que te curou. Ele disse assim: eu não sei. No meio dessa multidão aqui, foi um homem que passou aqui, disse para eu pegar meu leito e caminhar, eu fiz isso, estou andando. Simples assim. Mas daí diz o texto que a história rolou e este paralítico
foi ao templo. Certo? Por que ele foi ao templo? Porque aos paralíticos era proibida a entrada no templo. Nenhum coxo ou paralítico podia entrar no templo. Por isso que a gente sempre vai ver, inclusive lá em Atos capítulo 3, narra isso, né? Daquele mendigo lá, coxo, que foi curado por Pedro e João. O que ele fez? Quando ele viu que ele podia levantar e andar, o que ele foi? Ele foi para casa cumprimentar a família? Não, ele entrou no templo. Porque o templo era a presença de Deus. Esse paralítico foi para o templo, quem que ele encontrou lá? Jesus. Né? E daí Jesus chega para ele e pergunta: pô, menino, viu? Você ressuscitou, está tudo bem contigo e tal. Né? Ele disse: você está curado agora, vai e não peques mais. Segue a vida. E daí, depois deste encontro, este paralítico voltou aos líderes religiosos. Agora eu sei quem me curou, o nome dele é Jesus. E daí começou o tumulto aqui, certo? Começou a confusão, porque daí essas autoridades dizem assim, que elas ficaram cheias de raiva, olha, verso 18, ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus. Né? Então era um ódio incontido aí, tipo os haters aí de hoje, né? Então o povo estava, se tivesse rede social, Jesus estava massacrado na rede social depois desse milagre. Né? E daí começa a confusão e Jesus então se levanta e ele começa a falar quem ele era. Ok? E daí a gente vai ver alguns textos interessantes aqui, verso 12, por exemplo, do capítulo 5. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou fazer isso? Perguntaram para o paralítico. Mas ele não sabia. Daí ele encontrou Jesus e Jesus respondeu para ele. Daí no verso 15, diz o seguinte: o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no dia de sábado. Então Jesus diz a esses líderes, verso 17: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Jesus aqui se identifica como filho de Deus. E eu estou fazendo isso, e vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu estou fazendo aquilo que o Pai está me pedindo para fazer. Ou seja, estou curando, pregando o reino de Deus. A partir então desse questionamento, acontece todo o discurso de Jesus. E o que Jesus vai falar nesse discurso a respeito de si mesmo? Né? Jesus começa a afirmar algumas coisas. A primeira delas, ele começa a afirmar que ele era filho de Deus e ele era um com o Pai. E João gosta disso. Né? João usa muitos textos onde fala que o Pai e o Filho são um. E depois lá no capítulo 14 e 16 ele vai falar: e o Espírito Santo é um, ou seja, trindade. Né? 3 em 1. Deus Pai, Filho e Espírito Santo como uma só pessoa. E agora no verso 19, Jesus diz então: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. O que Jesus fala aqui? Ele está dizendo que ele e o pai são um. E aqui ele está se referindo a Deus. Os judeus entendiam isso, porque eles também chamavam Deus de Pai. Né? E agora Jesus está dizendo que ele tem uma obra, que ele está fazendo essa obra em obediência ao Pai. E depois mais para frente, no verso 26, ele vai dizer: assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte de vida. Agora a coisa ficou mais complicada, porque ele está dizendo que assim como Deus, esse Deus que vocês creem, judeus, esse Deus lá da antiga aliança, o Yahvé, o Elohim, o Criador de todas as coisas, aquele que chamou Abraão, do qual vocês são filhos, este Deus é a fonte de todas as coisas, e este Deus me deu o poder também de ser a fonte de todas as coisas, a fonte de vida. Daí o povo começou a ficar com os dentes mais cerrados e com mais indignação, né? Quem é esse homem que diz que é a fonte de vida? No verso 27, ele vai dizer: e ele, o Pai, deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem.
Jesus diz assim, olha, a autoridade com que eu faço tudo que eu estou fazendo é a autoridade que Deus me deu. Essa autoridade não é humana. Essa autoridade vem de Deus. E no verso 36 ele começa a falar o seguinte, ó, mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Então isso era algo incontestável. Jesus dizia que o maior testemunho dele não tinha sido o testemunho que João deu. Olha, eis aí o Cordeiro de Deus, né? Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Messias, foi aquele que foi prometido, que vai aplanar os caminhos. João foi o anunciador de que Jesus era o Messias, o Salvador, ele havia nascido. O reino de Deus estava sendo estabelecido a partir de Jesus. Jesus fala para esses líderes aqui, eu tenho um testemunho maior do que o de João. E o testemunho maior são as obras que eu faço. É isso que eu estou fazendo, ó, curando, expelindo demônios, ressuscitando mortos. Quem que dá poder para isso? Em um momento da história, esses fariseus enlouquecidos e insanos e incoerentes chegaram até a falar que Jesus estava expulsando pelo poder de Beelzebu, né? Que era uma entidade do mal, né? E daí Jesus fala, bom, se eu estou expelindo o demônio pelo Beelzebu, então o reino está dividido. Como assim, né? Eu vou expelir os capeta no poder do próprio capetão? Não tem isso. Eu estou fazendo isso pelo poder que o Espírito de Deus me dá. Então veja que profundo esse discurso. Tudo isso porque um paralítico foi curado. E as pessoas começaram a falar de quem era esse Jesus. Então esse Jesus era o Filho de Deus, era um com o Pai, era da mesma natureza do Pai, ele era a fonte de vida, ele tem a mesma autoridade e o mesmo poder do Pai, e ele tem um testemunho maior que são as obras que ele faz. E agora chegamos no verso 39, quando Jesus diz, as Escrituras Sagradas testemunham de mim. Vocês estão lendo a Bíblia? Jesus pergunta para os judeus ali, vocês estão lendo os escritos, ou vocês estão lendo os profetas? Porque isto fala de mim. Lá para frente ele vai falar, Moisés falou a meu respeito. E de fato, em Deuteronômio, Moisés fala que Deus iria suscitar um profeta como ele, e Moisés estava falando lá na lei, lá na antiguidade, ele estava falando de Jesus, do Messias, do servo sofredor, do Filho de Deus que viria encarnar. Todo judeu aguardava pelo Messias, e eles liam incansavelmente aquelas escrituras, e memorizavam textos longos das escrituras, e agora Jesus chega para eles e fala, não estão reconhecendo, gente? As Escrituras testemunham de mim, as Escrituras falam de mim, vocês leem essas Escrituras, mas vocês não creem em mim. Lutero, quando ele provocou essa discussão com a liderança da Igreja Apostólica Católica Romana, porque na verdade a intenção era uma pauta para discussão. Ó, tem algumas coisas que eu não estou entendendo direito aqui. Porque Lutero era um conhecedor das Escrituras e ele começou a perceber que a prática da igreja estava muito diferente do que a Bíblia estava ensinando. E daí ele resolve pregar a famosa carta, né, ou ele faz um edito de 95 teses que ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E aquilo foi uma atitude dele, eu disse assim, eu quero conversar sobre esses pontos. A maioria desses pontos tinham a ver com salvação. Salvação pela fé. E Lutero, então, provoca esta conversa. É o mesmo contexto, não é? A igreja, nós estamos falando de Lutero, um monge, nós estamos falando de toda a liderança da igreja apostólica católica romana, que conhecia as Escrituras, mas na verdade não estavam vivendo e praticando essas Escrituras, não estavam crendo nessas Escrituras. Jesus, em certo momento, discutindo com os saduceus, lá em Mateus 22, ele vai dizer, vocês erram, por quê?
porque não conhecem as Escrituras Sagradas. O erro vem da falta do conhecimento. Mas esta falta do conhecimento não é só um conhecimento intelectual, porque todos aqueles judeus conheciam aqui a respeito do que se falava sobre o Messias. Mas eles não creram em Jesus como Messias. Eles não reconheceram em Jesus o Messias. Sabe por quê? Porque a imagem que eles tinham do Messias era aquele governante, como às vezes o brasileiro tem hoje, né? Sabe? Hoje, no dia da eleição, queremos colocar um cidadão ali que possa governar poderosamente, né? E pôr ordem neste caos. Era isso que os judeus esperavam de Jesus. Um Messias político. Alguém que se assentaria no trono e iria destituir toda a guerra, né? Toda a opressão causada pelo Império Romano naquela época. Era isso que eles esperavam, um Messias político. Alguém que, de fato, fizesse da nação de Israel aquela nação poderosa e maravilhosa. Por isso eles não creram em Jesus. Quando veio um Jesus lá, um pé de chinelo, né? Nasceu numa manjedoura. Que rei é esse que nasce em manjedoura, gente? Que rei é esse que não tem onde reclinar a cabeça? Que rei é esse que não vai lá no templo de Jerusalém, ou não vai em Jerusalém e vai assumir o seu poder, mas fica lá andando com pobre, né? Fica andando com um mendigo, fica curando coxo que está lá no meio de uma multidão no tanque de Betesda, fica indo atrás de leproso, meu Deus, leproso. Que Messias é esse? Então isso deu um nó na cabeça das pessoas. Mas Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que nelas tem vida eterna. Mas o problema é que vocês não vivem essa vida eterna porque vocês não estão conectados à fonte. Vocês não creem que eu sou a fonte da vida. Perceberam? Existe uma diferença entre o conhecer e o crer. O conhecimento sem a fé não serve para nada, assim como não serviu para aqueles judeus. Tanto é que eles tiveram êxito no propósito de matar Jesus, né? E seguiram em frente com a sua tarefa. Eu estava lendo nesse livro que Lutero, quando traduziu, ele traduziu o Novo Testamento logo depois dessa data de 1517, lá pelo ano 1520, 22. Ele traduziu todo o Novo Testamento num tempo que ele ficou recluso lá. E depois ele traduziu o Antigo Testamento. E a Bíblia de Lutero foi impressa no ano de 1534. Foi impressa por Gutenberg, que foi aquele, né, o advento da imprensa, e a igreja se utilizou muito da imprensa, e a Bíblia de Lutero foi impressa então por Gutenberg. E esse historiador, ele fala que mais de 300 mil exemplares foram feitos da Bíblia, traduzidas agora das línguas originais, o grego, o hebraico e principalmente o latim, que existia uma tradução da Bíblia em latim, né, por causa do Império Romano, mas agora na língua do povo, no alemão, de uma forma que o povo poderia ler a Bíblia e entender. Lutero entendeu isso. Essa Bíblia precisa ir para a mão do povo. O povo precisa ler, ele precisa conhecer, porque isso era a detenção dos clérigos, lá era a detenção do povo da igreja, né, que lia, estudava e ensinava da maneira que queria. Então esse foi um grande feito da Reforma Protestante. Lutero colocou na mão do povo a Bíblia. Ele democratizou a Bíblia. Agora todo mundo pode ler as Escrituras. Agora completa, porque tem a parte do Novo Testamento também. E aqueles que examinam as Escrituras, estudam as Escrituras e creem nelas, estão ligados à fonte de vida eterna. Estão ligados à fonte de vida. Uma outra coisa importante que aconteceu na Reforma é que o púlpito deixou de ser aquele lugar do altar lá, da igreja católica, e o púlpito das igrejas luteranas e das igrejas protestantes, ele era um púlpito alto e que estava no centro da igreja. Isso simbolizando que a palavra, o momento da palavra, é o centro do culto. A importância da palavra de Deus. E a Reforma Protestante deu primazia às Escrituras. Por isso que essa afirmação daquele teólogo, somente as Escrituras sagradas, nada mais.
nenhum outro livro, nenhuma outra lei, nenhuma outra norma, somente as Escrituras Sagradas. Elas contêm a revelação de Deus e que me conduz para a vida eterna. A Bíblia é a única palavra inspirada e autorizada de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Agora eu quero passar para aplicações a respeito de tudo isso que eu falei, né? E a primeira colocação que eu faço e reforço aqui é o seguinte: Jesus está falando, vocês examinam as Escrituras, que vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês precisam crer também, né? Porque no verso 40 ali do capítulo 5, ele vai dizer, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Ou seja, falta da fé. Porque essas Escrituras me apontam para Jesus. Quando eu leio esta palavra, toda ela, desde Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Jesus. Mas se eu não tiver fé no meu coração, eu vou ler esse livro e isso aqui não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na minha vida. Vai ser um livro como outro qualquer. Mas se eu leio com esse coração cheio de fé, crendo nesta palavra, crendo que é a palavra que me norteia, que me fala a respeito de Deus, que me conta quem é Deus, que me revela a pessoa de Deus, com um coração cheio de fé, eu encontro vida nessa palavra. E unicamente nela. Não é na palavra de um pastor, nada contra as exposições bíblicas, mas o desejo de Lutero é que cada crente pudesse ter essa Bíblia e ler, e examinar, e estudar, e crer, e alcançar a vida eterna. Esses dias eu conversei com um amigo, e ele estava me relatando que ele nunca tinha evangelizado um muçulmano, mas ele acabou indo para fora do país e conhecendo um iraniano. E ele então testemunhou um pouco da fé para este iraniano. E ele ficou incomodado porque ele queria dar uma Bíblia para esse iraniano. Então ele foi atrás de uma Bíblia escrita em persa. E ele mandou esta Bíblia para este iraniano. E daí ele me encaminhou o áudio da resposta desse iraniano. Ele mandou uma foto do presente. E ele mandou um áudio num inglês bem quebrado. Esse iraniano disse: uau, o que é esse presente que você me deu? Eu estava há muito tempo atrás disso. Como que você sabia? Eu queria conhecer este livro. Me liga, eu preciso falar com você. Um presente. Ontem a gente ouviu, no curso que nós vamos fazer lá em Antonina, de um pastor, e isso é um fato, que Deus tem salvado muitos muçulmanos através de visões. Jesus se apresenta para eles, assim como Jesus se apresentou para Paulo, naquela cidade de Damasco. Jesus se apresenta, porque nesses países existe o evangelho é muito fechado. Não é permitido se pregar o evangelho livremente, há uma perseguição muito intensa. Então Jesus vai lá e se revela em sonho, né? E muitos iranianos estão se convertendo porque eles têm essa visitação, esse sonho do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e eles se convertem. Agora imagina, esse cara recebe uma Bíblia na língua dele. E à medida que esse homem começar a ler a Bíblia, vai começar a pulsar vida. E se ele crer, ele vai receber dessa vida e vai ser conectado a essa fonte. Em 1992, eu fui com uma equipe de brasileiros para Barcelona, nos Jogos Olímpicos. E a nossa tarefa era evangelizar nos dias dos Jogos. E uma das incumbências que nos foi dada, nos períodos da manhã, nós saíamos com malas carregadas de Bíblia. E o alvo da missão naquele período era colocar uma Bíblia em cada casa de Barcelona. Um desafio tanto, né? A gente estava mais ou menos uns 800 missionários lá, né? E nós tínhamos uma tarefa, eu tenho até hoje o mapa, né?
eu tinha lá a delimitação de toda a área da cidade que nós tínhamos que percorrer em todo aquele período que nós estaríamos ali. E nós fomos entregando a Bíblia de casa em casa. Numa das entregas dessa Bíblia, uma pessoa ficou espantada, e quando ela recebeu aquela Bíblia, e ficavam as pessoas, algumas rejeitavam, né? Algumas recebiam, sem muitas falas, mas este homem, especificamente, ele recebeu a Bíblia, ele olhou para aquele livro com uma cara de espanto, e daí todo mundo ficou preocupado, assim, meu Deus, o que a gente fez, né? Será que tem alguma coisa errada? Ele disse assim, eu tive um sonho essa noite. E neste sonho, vinham 2 pessoas na minha casa e me entregavam um livro. E daí ele disse, muito obrigado. Isso aqui é a resposta do sonho, eu vou ler. Agora imagina o que essa palavra fez no coração desse homem. A gente não sabe dessa história. Muitos testemunhos. E daí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, que lugar essa palavra ocupa na sua vida hoje? Você tem examinado as Escrituras? Gente, tem muito crente analfabeto aí na Bíblia. E isso é muito triste, porque a Bíblia já está na sua mão. Eu costumo dizer que o problema da reforma é que o povo não tinha Bíblia. O problema de hoje não é que o povo não tem a Bíblia. Quantas Bíblias tem em casa? Eu não vou contar quantas eu tenho, porque eu nem sei quantas. Hã? Mas certamente uma você tem. Se não tiver, fala comigo que eu vou te dar uma Bíblia. Tá? Pelo menos uma. Né? Agora a questão é, você tem examinado as Escrituras? Você tem se conectado a essa fonte? Você tem crido nesta palavra? Porque elas testemunham de Jesus. É você e a palavra. E quando você lê a palavra, ela se descortina diante de você. Não me fale que a Bíblia é difícil de entender. Porque quando você lê ela com os olhos do Espírito de Deus, ela se torna simples. Ela tem verdades muito simples e que nós podemos crer e abraçar. Esta palavra é a fonte de vida. Busque essa palavra porque ela testemunha de Jesus. Seja um conhecedor da palavra de Deus. Leia incansavelmente, estude essa palavra. Porque é isso que rege a tua vida hoje, ou deveria reger. É aqui que eu ouço a Deus. Tem crente que fala, Deus não fala comigo. Vai ler a Bíblia, crente. Né? Se você ler a Bíblia, Deus estará falando com você. Porque isso aqui ó o tanto de fala de Deus aqui para você. Tem alguma coisa que tem conteúdo para algum tempinho da vida, né? Deus falando contigo. Quantos não têm experiência de, às vezes, parar num tempo de meditação devocional, abrir a Bíblia, ler um texto e aquele texto... Eureka! Não é? Dá a impressão que o texto salta, começa a piscar a luz. Para mim, dá a impressão que veio um monte de luz piscando, assim, tipo Deus falando, aqui, ó, isso aqui é para você hoje, agarra, é tua. Né? Examine as Escrituras. Só que, infelizmente, a gente está vivendo num tempo onde as pessoas, elas estão se privando disso. Elas têm muitas Bíblias, mas elas não leem, elas não conhecem, elas não examinam, elas não têm base na sua fé. E por isso elas estremecem. Porque elas não têm comunhão com Deus por meio da palavra. E Jesus diz, examinem, estudem as Escrituras, porque elas falam de mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe sempre falava isso. Porque eu ia pegar minha Bíblia no domingo para ir para a igreja, eu tinha que tirar a poeira dela. Né? Ela ficou fechada a semana inteira. Né? Eu não mexia nela. E minha mãe falava, Reinaldo, tua Bíblia está cheia de pó. E assim tem várias historinhas a respeito da Bíblia. Né? Então, querido, o que você vai fazer diante dessa palavra? Alguns anos atrás, nós tivemos aqui não, lá no Centro Cívico, né, o pastor Mário, que foi missionário na China, e ele compartilhou um testemunho muito interessante. Ele foi numa igreja subterrânea da China, né? Então ele conta que foi de carro até um lugar, junto com algumas pessoas, daí tiveram que deixar o carro escondido, mocado no meio das árvores lá, para disfarçar, e daí andavam mais não sei quanto tempo, até chegar no lugar onde estava o culto. E daí chegaram lá, tinha um monte de gente lá, adorando a Deus, celebrando num lugar bem
distante, para não serem descobertos. E naquele dia estava acontecendo uma cerimônia e ele via que tinha uma família que estava com um exemplar na Bíblia na mão e chorava. E outra família que estava ali perto, cheia de alegria. Ele não entendeu nada, né? O que é isso? Será que um roubou a Bíblia do outro? Como é que foi, né? Daí depois contaram para ele, disse, não, é que na verdade esse é o único exemplar da Bíblia que nós temos na igreja. E nós fazemos assim, nós passamos essa Bíblia de família em família. E essa família que está chorando é porque ela ficou uma semana com a palavra de Deus. E agora ela precisa entregar essa palavra para outra família que está feliz. Porque eles vão ficar uma semana com este livro. Imagina o que aqueles chineses não faziam com essa Bíblia, quando estava essa palavra na sua casa. Nós precisamos valorizar as Escrituras, somente as Escrituras. Se tem alguma coisa que a gente precisa conhecer, as Escrituras Sagradas. Deixe de ouvir tanta pregação e leia mais a Bíblia. Deixa de ouvir tanto podcast, tanto testemunho, tanta coisa. Não estou falando contra, mas se está te faltando tempo, deixa isso de lado e leia a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e mais poderosa do que uma espada, ela mesma diz. E Paulo escreve para Timóteo, ele diz, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para. E essa inspiração significa o sopro de Deus, o fôlego de Deus. Quando você abre as Escrituras, um fôlego de vida é soprado sobre você. Aquele mesmo fôlego de vida lá do Éden é soprado agora por meio do Espírito de Deus. Então abra a sua Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, tenha o seu tempo com Deus, examinem as Escrituras, estudem a palavra de Deus. Tem muita fake news aí no meio do povo gospel. Tem muita coisa que Jesus nunca disse e nunca escreveu. Tem muita coisa que Deus nunca falou. E é fácil você controlar pessoas que são analfabetas, não é verdade? E muitas vezes a igreja está sendo controlada pelo nosso analfabetismo. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos. E se tem uma coisa que nós prezamos aqui na Manaim é estudar a palavra. Vai ler a Bíblia. Tem dúvida? Conversa comigo, conversa com os presbíteros, né? Procure teu facilitador de célula, tire as suas dúvidas, mas leia a palavra, leia, estude, conheça, porque elas testemunham de Jesus. Vamos orar? Jesus, obrigado, Deus, obrigado por esses homens em toda a história que trabalharam na tradução, na impressão, que fizeram com que este livro tão maravilhoso e tão precioso, inspirado por Deus, chegasse até as nossas mãos. Pai, que nós tenhamos um coração para examinar as Escrituras continuamente. Deus, que esta palavra, ela seja a nossa companheira, seja a sua voz cada dia. Deus, que nós nos tornemos íntimos dessa palavra, que nós possamos dizer como Davi disse, ou o autor do Salmo 119 disse, ó, quanto amo a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Pai amado, nos faz conhecedores desta palavra, Jesus. Nos levanta, Deus, para conhecermos o Senhor, conhecermos os teus propósitos, conhecermos a tua vontade para a nossa vida, que estão claramente expressas nessa palavra, e que a gente possa se levantar como uma igreja que diz, somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, somente a Escritura nos conduz, nos governa, nos instrui, nos ensina. E que isso seja uma verdade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Obrigado, pastor Reinaldo, pela essa palavra. Que ela seja